E hoje, meu convidado especial de amigo de longa data, Paulo Gaspar, que está lançando o seu novo livro. Eles não querem que você saiba. Ele vai contar um pouquinho do livro, mas antes a gente vai conversar um pouquinho aí sobre vários assuntos. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Adriano. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui de novo conversando com você. Com certeza, Paulo. É uma honra tê-lo aqui. A gente já teve vários podcasts aí conversando na época que era vereador. Agora como ex-vereador e escritor. Nesse livro aqui eu acho que você conta muito sobre sua trajetória política, né? Ou melhor, das entranhas da política campineira. Perfeito. Certo? Mas antes de a gente entrar aqui no livro, vamos conversar um pouquinho com o pessoal aqui, conhecer quem é Paulo Gaspar. Sou arquiteto, casado com a Gisela Pupo. Fechei meu escritório em 2020, quando eu fui eleito vereador de Campinas. Fiquei 4 anos e agora aposentei tanto para arquitetura quanto para política e estou aí. Aposentou também na política? Deixei o legado que é o livro. Deixou o legado que é o livro. Não pretende mais voltar na política, Paulo? Não pretendo porque, como eu sou uma pessoa honesta e séria, para sobreviver no ambiente da política, você tem que fazer um pacto com o sistema, que é corrupto, que é sujo, e você não sobrevive se você não aderir às regras do jogo. E eu, infelizmente, não sou político, não nasci para isso, fui eleito de uma forma muito casual, sem planejamento nenhum, sem a minha vontade, inclusive. E consegui fazer um ótimo trabalho durante 4 anos com o meu time todo, mas para você sobreviver ali, sem aderir ao sistema, ao jogo que é feito nos bastidores, que é o que importa, você não consegue sobreviver. A não ser que você seja um cara fora da curva, como Marcel Van Hatten, como Kim Kataguiri, como outros expoentes aí que tem, mas não é o meu caso, né? Eu estou lá com meus 62 anos, não sou nenhum gênio da rede social, nem nada disso, então não sei fazer esse marketing político que alguns jovens, que não só o marketing em si, mas tem que ter conteúdo, né? São pessoas muito especiais. Então a gente pode contar no dedo das mãos aí os políticos no Brasil que sobrevivem sem precisar entrar no jogo do sistema. Em 21, quando você chegou lá, a primeira coisa que aconteceu, você chegou lá e falou, pô, tô eleito, sou vereador, aí acredito que teve a escolha do gabinete, né? Qual que ia ser, escolheu o gabinete, e você entrou lá e falou, pô, consegui, na verdade não era a sua intenção, mas ó, ajudei, sou eu que tô levando o estandarte. Porque o Partido Novo, para quem não sabe, o Partido Novo ele tem uma série de lemas, estandartes que eles levantam, honestidade, eficiência da gestão pública, e você tem tanto as estandartes, na época, pelo que eu entendi, do Partido Novo, e você ainda tinha os estandartes do MBL, trazendo juntos. Houve conflito, quando você chegou e caiu a ficha, agora eu sou vereador, tem a famosa frase, né? Agora eu sou vereador, eu tenho a caneta na mão. Como é que foi isso? O próprio MBL foi o primeiro conflito, né? Porque o MBL não é partido. E apesar de ele defender as mesmas ideias do Partido Novo, o Novo tinha as regras dele e o MBL tinha as regras dele. E as duas não batiam. Eram regras incompetentes. Eu não estou nem aí para nenhum dos dois. Eu queria fazer meu papel de cidadão e quero um Brasil melhor. E aí eu ficava me equilibrando num barco e no outro. E quando teve a eleição, o MBL deu um ultimato. Agora você sai do Novo e você é MBL. Eu falei, não vou fazer isso. Mas queria que você desfiliasse do Novo. Não tinha como desfiliar. Não necessariamente, dá uma banana, ignora o partido. Entendi, ignora as regras do partido e você leva a bandeira do MBL agora, como existem vários aí em todo o Brasil espalhados, né? Ninguém nem sabe que partido que é o Kim Kataguiri, sabe que ele é o deputado do MBL. Então é essa a pegada. Falei, não, eu tenho compromisso com o partido me deu a legenda, e eu estou aqui para defender os dois. E não precisa ser um ou outro, eu posso continuar no partido e posso participar dos eventos do MBL naturalmente. Eu só não posso dizer que eu não sou vereador do Novo, e aí, não, então assim também não serve, falei, tchau, sejam felizes aí, e entrei de cabeça na questão do mandato. E aí você tem um outro problema, né, que por ser o primeiro mandato do Novo em Campinas, primeiro vereador, tudo era novo, né, a gente realmente não sabia o que ia enfrentar pela frente, então é um passinho de cada vez, levou praticamente 2 anos para a gente entender como é que funcionava o jogo do poder ali dentro da cidade. Porque você olha as pessoas, conversa com as pessoas, todo mundo é lindo e maravilhoso, só que ali está todo mundo fazendo um grande teatro. O jogo real acontece fora, acontece nos bastidores, e esses bastidores realmente a gente nunca participou, porque ninguém nem convida. Todo mundo já sabe como a gente é em relação a princípios. As pessoas tentam, quem não te conhece vem conversar com você, já sabe como é que você é, e eu sou muito incisivo, muito direto, muito claro e transparente, não dou brecha, não dou... vou deixar uma deixadinha aqui pro cara... Deixar uma ponta solta. Né? Não tem. Então nunca veio nenhum convite de nada ilícito, de nada, nenhum esquema para mim, mas a gente sabe e conversa com todo mundo e sabe como é que funciona tudo lá dentro. Nunca tentaram, nem no começo, quando chegou, porque a primeira... Eu entendo, depois de um tempo o pessoal conhece sua linha. Mas como foi comigo não. Foi uma surpresa a chegada? Comigo não, porque como... Meses, chegou a primeira vez e falou, então... até o contrário, comigo, por eu ficar 5 anos ali, frequentando a Câmara e batendo nos vereadores, eu já tinha uma inimizade. O pessoal já então, conhecia. Eu tive que conquistar o respeito dos meus inimigos prévios, que eu era de um movimento
movimento de cidadãos que ia lá fazer críticas aos vereadores, e ia pedir fora Jonas, né, Jonas, prefeito e tal. O prefeito é o mesmo que está aí mandando na cidade faz 16, 20 anos, nem lembro quanto tempo. Que o Jonas, acho que entrou em 2012. 2012, nós estamos em 2025, 2026, 14, então ele ganhou mais, vai ficar aí mais 3 anos, né? Então, sei lá, 16 anos que esse grupo está no poder, é o mesmo desde quando eu comecei. Então, eu já sou conhecido dessa turma toda. E tudo é muito amarradinho, todo mundo, eles têm uma informação, um sistema de informação muito eficiente, né? Então, eles sabem tudo da sua vida privada, profissional, sabem tudo de você. E só não aconteceu nada comigo porque eu não tenho fio solto para nenhum lugar. Se eu tivesse, com certeza, já teria rodado há muito tempo, né? E por eu não dar chance e continuar, não só a briga antes, mas depois, é que eu só tive um mandato e não tinha chance de sobreviver, porque o cara, para continuar ali dentro, só se ele entrar para o jogo. Entendi. Só fazendo o jogo sujo, sim, consegue se manter no poder. Mas Paulo, a não ser que você seja um cara fenomenal, que não é o meu caso, né? No Partido Novo você eu não sou um Kim Kataguiri, teve né? o prestígio ali por ter sido mandatário, foi o primeiro mandatário na verdade foi da leva dos primeiros mandatários, né? Porque não tinha nenhum, até 2020 não existia mandatário do Novo, foi a primeira eleição. Só o deputado federal, Alexis, que entrou em 2018. Isso que eu ia falar. Antes de 20 terminou em 2022. E daí foi a eleição. Não foi reeleito. De deputado, né? Que foi quando entrou Zema, Adriana Ventura. Só que ninguém conhece Alexis em Campinas. Ele nunca teve um trabalho transparente. Não vou querer te colocar em saia justa. Não. Ele focou em Brasília. Isso é uma crítica que eu sempre fiz a ele. Eu tenho liberdade total para falar para ele, sempre falei. E falo abertamente isso. Não teve um trabalho de base com Campinas. Aliás, o Partido Novo é novo nesse sentido. Ele não aprendeu ainda como fazer um trabalho de base. Então, ele é muito bom lá em Brasília. Ele tinha a melhor bancada federal, temos o melhor governador do Brasil, na minha opinião. Porém, vereador, nota 0, no sentido de fazer um trabalho de base. Como é que um vereador é eleito, sobrevive no sistema e faz parte do sistema? Ele tem que ter base. O que é base? Base eleitoral. Você tem que ter comunidades, bairros que votam em você. E esse trabalho é feito com líderes comunitários, com pessoas, com movimentos, com entidades, né? Então, se você não tiver essa capilaridade dentro da sociedade, e se eu vou ver qual que era a minha base? Nenhuma, 0. Não, mas você era arquiteto. Não, eu não defendia sindicato, não defendia associação, não defendia nada. Pô, mas como é que você foi eleito? Cara, o pessoal me conhecia porque eu subia no caminhão e falava contra o PT, basicamente. Aí isso é suficiente para você sobreviver no sistema? Não, não é. E aí, tanto é a prova que eu não fui reeleito. Mas como é que o Kim Kataguiri consegue? Bom, ele já foi para deputado e a pauta federal é PT, né? Aí está dentro do... Mas vereador não, vereador sem falar da cidade. E o Alexis... um contexto micro, né? Vereador é dentro do... Os caras que votam nesses vereadores que estão aí, não estão nem aí para Lula, Bolsonaro, tá? Alguns estão, mas a grande maioria não está. Tá ali para saber o asfalto do seu bairro, a reforma da pracinha, etc., né? E o deputado, Alexis, como todos os deputados do Novo, tem essa deficiência de não ter um trabalho de base com vereadores, até porque não existe vereadores, né? Agora sim, da última eleição para cá, o Novo explodiu porque houve uma outra... Mudou-se totalmente a política do Novo, abriu-se as portas, só que aí o Novo perdeu a originalidade e perdeu a defesa das bandeiras que ele fazia. Tem essa questão, né? Até resumindo, ele nasceu... Não utilizava o fundo partidário, agora utiliza... Resumindo, ele nasceu para mudar o sistema e o sistema mudou o Novo. Porque se não fizer isso, acabava o Novo. Você achava mesmo que fora do sistema ele não conseguiria sobreviver? Não, porque quem defende causa liberal, transparência, menos recurso mínimo, é 1% da população. Então, não tem como você sobreviver, que é o mesmo eleitor que vota em mim, né? Eu tive 4 mil votos, que, putz, é voto pra caramba, mas insuficiente para eu concorrer com o vereador da farmácia. Porque ele na farmácia atende 10 mil pessoas por mês e ele tem 10 mil votos. Ou aquele que compra voto, que é a grande maioria. Por todo o Brasil, a realidade é essa. Quem tem dinheiro, ganha voto. Como tem funciona a compra de votos? A compra pode ser tanto em dinheiro mesmo, em espécie, então é notório. Você chega na véspera de eleição, o vereador lá está pagando 50, está pagando 100 reais e tal, e é fila, né? Porque o vereador, ele tem assessores, né? Certo. Se eu quisesse entrar para o sistema, eu ia pedir, por exemplo, 30 cargos na prefeitura para mim. E aí eu ia, o Adriano, tá, botar todos meus amigos lá dentro, cada um em cada cargo. Você mora lá no bairro tal, você conhece 5 mil pessoas, são 5 mil votos, né? Potencialmente. Multiplica 30 Adrianos, né? Olha o potencial de voto que eu tenho. Só que a hora que você chega lá pro teu amigo, vamos apoiar o vereador Paulo lá, que o cara é bom. Tá, mas o outro vereador que tá me oferecendo tanto. O que você oferece?
Aí ele é bom, mas o cara tá me, né? O cara está me Eu tô pagando. precisando aqui e tal. E eles pagam literalmente. Bom, isso é uma questão daqueles que pagam. E tem outros favores, né? Então, durante 4 anos, o cara fazendo favor para aquele bairro, para aquela comunidade, para aquela entidade, aí para aquela igreja. Então, aí os caras ficam devendo favor para aquele vereador. Chega na eleição, ele vai cobrar. O eleitor que votou em mim, por que ele votou no Paulo? Porque ele acha que o Paulo é um cara sério, correto, que vai ajudar a cidade e vai ajudar os negócios dele. É uma troca. É um interesse, né? Tudo bem, eu gosto do Paulo, mas eu estou votando nele não é porque eu gosto dele, eu gosto porque eu acho que ele é um cara competente que vai ajudar a melhorar o ecossistema econômico da cidade, por exemplo. É um interesse, né? Então, vai desde os interesses que vão atingir aos meus interesses pessoais até o dinheiro na mão. Tem várias formas. Desde o dinheiro próprio em espécie até o interesse... Você vê, durante 4 anos, o elevador fica fazendo, entregando diploma e medalha para as pessoas. Quem? Todos. Os vereadores. Honrarias. Honrarias. O elevador. Falei, quem que é o elevador? O vereador, ele faz lá, vou homenagear fulano de tal. Aí esse fulano de tal convida umas 100 pessoas, seja famílias e amigos, para ir na cerimônia que ele vai receber um diploma. Quem foi? Foi o vereador X que deu. Pronto, já tem 100 votos para ele. Então, os vereadores estão lá, 4 anos, fazendo honraria, medalha, diploma, nome de rua. Cada nome de rua que você lá, for ser um fulano lá da família, eu vou dar o nome da praça lá pro cara. Pô, já ganhou 500 votos da família. Então, é isso. Tudo que eles fazem durante 4 anos é pensando na eleição, na próxima eleição. Você me fez lembrar de um caso seu. Sim. Acho que você vai lembrar que a gente conseguiu não. Você conseguiu Sim. nomeação da rua, da Regina Bueno. Sim. Lá na comunidade fugiu o nome Jardim Rosália, lembrei. No Jardim Rosália. E aí chamamos, né, a família, tudo, e convidei. Você falou, não, Adriano, eu não vou. Fiz pela comunidade, porque era uma pessoa que merecia. Não foi entrega. E quem apareceu foi você, não foi o vereador. No final eu apareci, fui porque lá, você realmente fez de coração, né? Eu fiz, eu poderia ter surfado na onda, mas eu não. Faço questão. Na verdade, até hoje, faço o pessoal questão. Mas o Paulo não vai. Por que o Paulo não apareceu? Eu falei, não quis, gente. De fato, querer até gostaria, porque você, através de você reconhece. Tem muita gente que merece uma homenagem. Com certeza. Sim. Mas, como você vê que a maioria usa isso para outros motivos, sim. Tem aquele ditado da mulher de Nero, né? Não basta ser honesta, você tem que parecer ser honesta. Né? Então, qualquer movimento que você faça, que não vai dar falatório, todos os colegas vereadores são os primeiros a falar, tá vendo? Você falou que ia fazer, olha lá, você tá fazendo. Você fez. Então, são os primeiros a apontar. Questão de coerência. Faz sentido. Mas falando em coerência, tem uma curiosidade. Em começou lá em 2013, 2015, sempre foi fora Dilma, contra o PT. Quando chegou aqui em Campinas, como vereador. Eu lembro que muitas votações, o senhor votou até mesmo aliado junto ao pessoal do PT, do PSOL. E aí, nunca houve conflito? Porque no passado eram críticas duras ao partido, ao PT. E aí, quando chegou o vereador, teve votações... Tudo bem, entendo que houve votações que fazia sentido votar com eles e tudo mais, mas nunca houve o questionamento deles quanto a isso. Falaram, Paulo, mas tá votando com a gente, mas você não bateu na gente lá atrás? Eu sou mestre em bugar a cabeça das pessoas, né? Porque como eu defendo princípios e não bandeiras, tinha hora que eu votava junto com o PT e outra contra o PT. Então tinha hora que eles estavam de bem comigo e tinha horas que eles queriam me matar, né? E com o lado da direita também. Eu sou uma pessoa que tenho rejeição a bolsonarismo e lulismo, essa polarização que teve hoje em termos de Brasil. Eu fui para a rua pedir o impeachment do Bolsonaro em 2019, porque ele acabou com a Lava Jato. Não, foi... Pegaram o filho dele na Alerj com todos os outros deputados, e aí teve um acordão do Centrão todo, e ele, como presidente, assinou embaixo. E aí queimaram o Sérgio Moro, nomearam um petista para a PGR lá, para fazer todo o trabalho sujo, tiraram o COAF do Moro lá, transferiram tudo para o COAF, tiraram das mãos do Moro, boicotaram a CPI da Lava Toga. Então foi todo um movimento geral que aconteceu, inclusive o que está acontecendo hoje com o Bolsonaro é culpa dele mesmo, porque teve um projeto para acabar com decisões monocráticas no STF que ele vetou. Enfim, tudo isso para salvar a família lá, né? E ele também, que não é nenhum santo. No final, ele está sofrendo as próprias decisões que fez no passado. Exatamente. Então ele foi fazer aliança com o bandido e está sofrendo do mesmo veneno, né? Porque são facções. Na verdade, o que acontece no Brasil inteiro, seja em Brasília ou seja nos 5.000 municípios que existem, são facções. A gente está ouvindo na imprensa aí que um quarto do Brasil está sob as facções hoje, né? Sim. Não, 100% está sob as facções. A facção não é só o PCC, Comando Vermelho. A facção está em Brasília. Está no STF, está nos 3 poderes, no Congresso, está em todas as câmaras municipais do Brasil inteiro, está nas assembleias legislativas, eles estão em todos os lugares. E na iniciativa privada de todo geral. Então, assim, hoje você não consegue saber mais quem é quem. Porque você tem vereador que é eleito pelo PCC, pelo Comando Vermelho, que você não vai saber. Mas eles são financiados. As eleições todas. Como é que você entra numa comunidade sem autorização do tráfico?
É verdade. do crime É verdade. organizado. Você tem que ter Alguém você autorizou. tem que ter os tentáculos todos, né? E esses caras, não foi preso um assessor do PCC lá na época do Jonas, no gabinete do quarto andar? Aqui já não pegaram um monte de contrato aí, de ônibus, de não sei o que, tudo com o nego do PCC lá dentro? E contrato com a prefeitura? Quer dizer, isso não é a prefeitura de Campinas, é Brasil inteiro. Né? E isso é desde a época do Cabral, né? Então, assim, é 100%. Existe o crime organizado institucionalizado, que é o Estado brasileiro, e existe o crime organizado fora da lei. Mas os dois são sócios. Então, peraí. Estão interligados. Deixa eu digerir um pouquinho essa informação. Então, quer dizer que, basicamente, no Brasil, a gestão governamental, essencialmente, é uma gestão criminosa, de certa forma. Na sua tese, não. Que é justamente para combater, ao contrário, para combater isso. Só que na prática, está totalmente associado, tudo alinhado. Aí você na teoria é uma coisa, na prática é completamente diferente. Esses assessores de vereador, nesses mais de 5 mil municípios que tem, tudo vem do crime organizado, a maioria. Porque, no primeiro dia que eu entrei, fila de líder de comunidade, eu sou lá da quebrada X, tenho tantos votos para ser lá. Teve então uma fila no gabinete. Lógico. Se não fechar comigo aqui, já vou aqui do lado. E o vereador fecha com o cara. Por quê? Tem 5 mil votos ali, tem 2 mil ali, tem 3 mil ali. Já teve ali. Né? Aí esses vereadores, ficam na mão desses caras. E lógico, vai aceitar porque é da minha malaia, né? Mas fica na mão desses caras. E o assessor chega, vereador, você fica na sua aí que eu te coloquei aqui. E aí chega o vereador fica refém. Fica refém. E aí a hora que o prefeito vai se eleger, a mesma coisa. Os vereadores se juntam, elege o prefeito. O prefeito, eu te botei aqui, fica na sua aí. O governador, mesma história. Os prefeitos chegam lá, governador, fica na sua aí que eu te botei aqui. O presidente, nós governadores te botamos aqui. Então a coisa começa lá embaixo, no lodo, na lama. E hoje nós temos aí Xandão, Lula, esses caras. É tudo um espelho dessa grande realidade. É um reflexo da base do Brasil. É o espelho, né? E tem como ser mudado isso? Tem como mudar esse quadro? Ou é um quadro que é um quadro terminal? Em termos de Brasil, a gente levou 500 anos para virar isso aí. Então vai levar no mínimo uns 500 para desfazer, né? Se for ver em termos de mundo, tem alguns países para a gente se espelhar. Tem Japão, tem Suécia, tem Suíça, tem Coreia do Sul. Tem exemplos bons para a gente se valer. Agora, são sociedades totalmente diferentes, histórias diferentes, princípios diferentes, tal, que a gente precisa copiar as coisas boas, né? E adaptar para a nossa realidade. Só que isso não vai existir no curto prazo. Eu e você não vamos estar vivos para ver isso. O legal do nosso trabalho é estar criando sementes, né? Plantando sementes para as futuras gerações. Se elas vão germinar, só Deus sabe. Outros 500. E Paulo, como vereador, qual, ao meu ver, entre vários trabalhos, acredito que assim, um dos maiores, de minha opinião, se bem que eu tenho uma opinião minha muito pessoal, acredito que foi o seu trabalho junto à investigação, seria a CPI, contra o vereador Zé Carlos. Mas eu queria saber sobre a sua ótica. Qual foi o seu maior trabalho como vereador em Campinas? Bom, eu acho que esse livro, ele é bem bacana, porque eu, daqui uns dias, não estou mais aqui no planeta Terra, mas o livro vai ficar. Né? E aí tem um ensinamento. Agora, quantas pessoas vão ler e absorver esse conhecimento? Se um fizer isso, eu já estou feliz. Se for 10, se for 100, for 1000, ótimo, maravilhoso. Mas é o papel de cada um de nós aqui. Cada um tem que fazer o que pode dentro do que é possível, do que está ao seu alcance. Né? Então, essa experiência que eu adquiri na vida, de fora e de dentro da bolha política e tal, eu acho que se as pessoas conseguirem absorver esse ensinamento e sair fora dessa polarização, dessa ignorância toda, dessa briga de torcida, dessa briga de facção, conseguir enxergar as coisas no longo prazo, projetar, né? Aí ela consegue se localizar enquanto pessoa dentro desse jogo todo, espaço e tempo, né? Dentro do tempo e espaço, porque o maior defeito das pessoas é querer tudo para agora, para ontem, né? Então tem gente que fala assim, não, o Bolsonaro é o único capaz de tirar o PT. Você está enxergando isso aqui hoje, assim, né? Tudo bem, é o cara que tem mais voto. Mas ele está prolongando um sofrimento, né? Ele está prolongando Isso eu já pensei, já refleti muito. Você falou hoje, nós temos aí, o Bolsonaro é o único que consegue tirar o Lula. Tudo bem, mas e quando não tiver mais o Lula? Quem vai tirar o Bolsonaro? E assim, como custa caro? E como custa caro para manter essa narrativa aí, esse jogo? Então, eu acabei de falar, ele acabou com a Lava Jato. Ele acabou com a maior história de combate à corrupção no mundo, na história do mundo. E esse cara que diz que não é corrupto, foi ele que acabou. Foi sobre o aval dele, que ele fez para salvar o filho da cadeia. Porque ele se sujeitou a um jogo, né, a pressão do Centrão, ao sistema. Então isso custou muito caro. Né? Você vê todos esses caras aí que confessaram crimes, confessaram tudo. Estão tudo sendo absolvido aí pelo Toffoli, que foi o cara que... O primo do meu pai lá, o amigo do meu pai, o amigo do amigo, né? O amigo do conhecido, meu pai. Que ganhava 100 mil mensais de mesada da esposa, tal, não sei o quê. O cara que não tem nem mínimo
padrão para ser um ministro do STF, está lá dando canetada e anulando todos os processos da Lava Jato. Dia após dia, Dirceu, Vacari, toda aquela corja de bandido que a gente viu, e Sérgio Cabral, todos esses caras aí. E tudo por quê? Porque um presidente lá endossou tudo isso aí, né? Então custa muito caro a gente manter essa narrativa, esse teatro todo, e esse populismo barato, né, que sai muito caro pra gente. E nesse livro, então, eu falo muito mal, ou explico muito bem, o mal que faz o populismo, seja de esquerda, seja de direita, a briga ideológica, porque aí os dois lados ficam relativizando a corrupção dos dois lados, porque o outro lado é pior. Né? Joga a culpa no outro. A gente não sai desse lamaçal, e os problemas reais do Brasil ficam esquecidos, né? E qual que é o problema real esquecido? É o modus operandi, como funciona. Então, assim, eu gosto de citar muito o exemplo aí de uma árvore que eu falo. Você vê uma árvore linda, grande, maravilhosa, é o exemplo de Brasília e do sistema, né? A árvore frondosa, copa, grande, bonita, representa a Brasília, toda poderosa. Aí ela está em cima de um caule e raízes, né? As raízes são 5 mil municípios, é o que sustenta tudo isso, esses 3 poderes da República, né? Só que o alimento dessa árvore, ele vem daqueles fiozinhos de cabelo que está lá no mar da terra, da seiva que ela tira da terra. Se não tiver seiva, se não tiver nutrientes, se não tiver água, se não tiver chuva, a árvore vai secar e vai morrer. E de onde que vem essas coisas? É a corrupção dos vereadores, dos seus assessores, dos cabidão de emprego, dos comissionados, do joguinho do toma lá da cá, do corporativismo, das honrarias. Tudo esse modus operandi que acontece no dia a dia na nossa vida, na nossa cidade, é o que alimenta toda essa grande... Toda árvore. Essa árvore não para em pé se a gente começar a cortar essas asinhas. Acho que isso explica, eu estava vendo há um tempo atrás, uma linha de pensamento muito... A própria pessoa que estava explicando falou que era uma linha radical, mas ao meu ver não achava tão radical. E agora falando sobre essa sua exemplificação, faz mais sentido ainda onde ele fala que não deveria mais existir os 5 mil municípios. Os municípios que são abaixo de número X de habitantes deveria ser agregado a municípios maiores e você ter menos municípios do que se tem hoje. Isso também iria fazer o quê? Ia dificultar a compra de votos e favorecer a transparência no geral. Então, não sei, faz sentido isso? Faz sentido apenas no sentido econômico, vai economizar muito recurso público com isso, né? Mas não vai evitar esse modus operandi, porque onde tiver um núcleo de poder, em qualquer local, em qualquer cidade, em qualquer município, na quantidade que for, onde houver um núcleo de poder, ele vai estar corrompido. Então, no livro que eu falo, desde que do Adão e Eva, a briga pelo poder é essa, os que mandam e os que obedecem, né? Quem manda no Brasil hoje? Os partidos políticos, eles são os donos do Brasil. E por quê? Eles têm os controles, eles controlam as eleições. Porque a nossa democracia, a nossa Constituição é baseada no voto. Quem ganhou, leva. Não, número de votos, e quem levar, faz o que quer. Está com a faca e o queijo na mão. Vamos falar do seu livro. Começamos aí o assunto, você já citou bastante. Quando foi que você teve a ideia de falar, olha, eu preciso escrever um livro? Já foi desde o começo, já vou começar, já foi escrevendo desde então, ou terminou o mandato, falou, vou escrever um livro que vou contar tudo que eu passei. Se eu tivesse sido reeleito, eu não teria escrito o livro, né? O livro não sairia se tivesse sido porque eu estou atacando todo mundo, né? Estou atacando o sistema. Pessoal, eu não li o livro, vocês me perdoem. Uma falha gravíssima minha, Paulo, meu amigo, eu não tinha uma cópia do livro. Agora tem. Vou ler cada página com muita curiosidade. Eu cito muitos exemplos aí de condenação do ex-prefeito Jonas, do próprio Zé Carlos, de outros exemplos aí, né? O Dr. Hélio, o famoso impeachment que teve e tal, porque são casos consolidados. Mas eu não posso falar dos 100 que eu sei que poderia virar caso, mas porque são outros que não viraram casos. Tudo supostas, né? E se eu falar, eu tomo processo e a coisa se inverte. Então eu falo do sistema, ó, esse é o modo como funciona, é assim, essa é a fórmula mágica. Vai funcionar em qualquer lugar e tal. E aí você troca os nomes que você quiser aí, de quem você conheça de político, que é assim que funciona e não tem como fugir. Esse é o recado. Você criou um manual do sistema. Manual da corrupção tá aí. Manual da corrupção. O Paulo criou o manual da corrupção. Uau. Por essa e não só por denúncia, mas para dizer, ó, qual a forma de sair disso? Aí é que eu falei, nós temos os exemplos em que nos espelhar. Para isso a gente precisa mudar a nossa cultura, a nossa sociedade. E porque tudo isso aí só para em pé porque a gente tem 200 milhões de otários, de ignorantes, né? Mas como você fala assim mal do povo brasileiro? Veja os políticos que a gente elege. Eles são o nosso espelho. O espelho né? que você tem. Então a gente vê que é um pior que o outro. É só bandido, picareta e corrupto, é porque a população ou é igual ou é ignorante a ponto de votar num cara desse só porque vai ganhar uma merreca de volta. Minha esposa falou uma frase esses dias que eu gostei muito, eu não sei onde que ela ouviu em algum lugar, que falava assim: o Brasil são 250 milhões de espertos tentando dar golpe em 250 milhões de otários. Sim. E assim caminha o país. Exato. Por aí. E agora que comentou, eu lembrei, falei, é bem por aí. Daí no final temos elegemos espertos que querem fazer o próprio povo de otário e assim vira aquele Isso aí começou lá na colonização, né? A mistura de português com índio, com negro, com tudo.
alguma coisa saiu ruim nesse processo aí, virou o que virou. Agora, para desfazer tudo isso aí, imagina o tempo que leva, né? Então não vai ser do dia para a noite, vai ser ao longo de gerações, e enquanto a gente não dá essa cultura do Gerson, né? Hoje aqui todo mundo é Gerson no Brasil, o país dos Gersons. O que é a cultura do Gerson? Desculpa. Cultura do Gerson Você não lembra do jogador? Você me desculpa. É um jogador, ex-jogador da seleção, que fez uma propaganda de cigarro. E ele fala assim, o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, certo? Então leve vantagem você também, leve Vila Rica. É a propaganda do cigarro. Então, o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, basicamente é isso. A gente gosta de, é o Zé Carioca, né? A gente está no nosso DNA, né? Então, enquanto a gente não mudar essa cultura, a gente vai continuar tendo esse sistema podre para sempre. Bem, Paulo, eu, conversando contigo, eu vi que conheci mais a fundo nessa nossa conversa, e agora vem uma questão que veio aqui na minha cabeça, que é o seguinte, então, no caso, você sendo fora da curva, não se dobrando ao sistema, não aceitando fazer parte do sistema. Eu lembro muito tempo atrás que eu cheguei a perguntar para ti em uma das conversas, nas nossas primeiras conversas, perguntei, mas e o partido lá, você, no seu gabinete, você tem quantos comissionados? Eu falei, eu tenho 0. Ele falou, eu tenho 0 e ainda cortei 1, que não precisava de 5. Aí vem a pergunta, você sofreu ameaças? Porque assim, imagine só, você tem toda uma podridão, e aí você tem o cara lá. Você tem o limpinho, brilhoso Paulo Gaspar, e o resto daquela podridão. É natural que essa podridão queira derrubar Paulo Gaspar, queira sujar a imagem de Paulo Gaspar, ou até mesmo atentar contra Paulo Gaspar. Você chegou a sofrer ameaça, ou seja velada, ou não velada, ou até mesmo algum tipo de atentado? Não cheguei porque, como eu conhecia bem as regras do jogo, eu nunca passei Nunca passou do limite. Nunca estiquei a corda, né? Basta você fazer isso para sofrer, né? Qualquer tipo de perseguição, ameaça. Como eu já tinha uma base boa, já sabia, daqui eu não posso passar. É tipo assim, você pode latir, mas não pode morder. Então, se eu chegar no microfone lá da câmera e falar, não, porque a administração está ruim por causa disso e aquilo, os caras, é mais um cara falando pro deserto lá, deixa ele. Agora, se eu falar, o assessor, o vereador tal fez isso e aquilo, aí o bicho pega. Quando você... Então, a famosa história, quando você põe dar nome aos bois... Então, eu fiz lá pedido de várias CPIs, fiz várias denúncias no Ministério Público, mas tudo assim de uma forma institucionalizada, sem citar nome de ninguém. Porque quando você cita nome de alguém, no caso que eu fui presidente da CPI, já era fato consolidado, né? Ele foi gravado pedindo dinheiro e tal, então não sou eu que estou falando, né? Eu só fiz o meu papel de vereador para abrir a CPI. Mas eu criar um fato novo, levar uma denúncia de alguém, você está provocando um processo, você tem que saber que você vai sofrer algum tipo de represália. Então, até que ponto você você tem que entender, né? Até que ponto você está prejudicando aquela pessoa que você quer atingir. Se for uma coisa assim que você vai provocar o sistema para ele andar sozinho, ok, mas quando você mexe na vida pessoal, quando você mexe... Enfim, coisa é um contexto, um cenário, você tem que saber. Eu conhecia bem esse cenário, então eu nunca passei do meu limite. Nem mesmo quando presidiu a CPI? Nunca houve nenhuma... Porque assim... Veja só o contexto. Você presidiu... Há muitos anos não havia CPI em Campinas. Sim. E aí você subiu a CPI, foi presidente da CPI, fez todos os ritos. Por sinal, eu participei da plateia de um dos ritos, que assim, foi o primeiro contato que eu tive, que eu vi o que era realmente o sistema, foi naquele dia, que eu vi a força que tinha todos os comissionados do José Carlos, que estava ali na... A plenária você tinha 200 assessores de vereadores todos ali, unidos, um ajudando o outro. Uma gritaria, assim, parecia um time de futebol também. Então, ali sim, os caras falaram que eu ia morrer e tudo mais. Só que aquilo é uma torcida, né? Foi só da boca pra fora. Inclusive, na hora que eu fiz o discurso, fui no meio, fiz questão de andar no meio da turma lá, escutei coisas que até Deus duvida. Mas é o calor do momento. Agora, você sofrer a ameaça e retaliação dos colegas ali, vereadores, ou do governo, ninguém vai fazer isso para mim de forma direta, porque sabe como eu sou, eu vou no Ministério Público na hora. Então, nunca chegamos a esse momento. O Ministério Público responde de verdade, porque assim, eu mesmo venho fazendo trabalhos políticos, venho fazendo denúncias, e às vezes eu vejo que eu entrego prova, documentado, tudo redondinho. Uma das últimas denúncias que eu fiz, eu fiz um infográfico desenhadinho, bonitinho, para fazer a explicação de que, olha, amigo, tá acontecendo que o fulano é marido do ciclano, que é esposa da Beltrana, tá ali interligado aqui, e o Ministério Público fala, não é bem assim, não, tá tudo certo. Eu falei, não é possível. Tem banda podre em todo lugar, tem no Ministério Público, tem na polícia, tem até na igreja, tem a banda podre. Então você tem pessoas boas e ruins em qualquer lugar, em qualquer sistema, em qualquer profissão, em qualquer instituição. Dos caras bons que tem lá dentro, a maioria deles está super sobrecarregado de ações e de coisas para fazer. Então ele vai selecionar aquelas que valem mais a pena. Então você tem
negócio desse tamanho aqui, você vem com um negocinho lá, que é importante, mas, meu, não tem como. Aí ele vai fazer lá um negócio só para... agora não vale a pena. Se ele não tivesse nada para fazer, ele até pegaria. Então, assim, depende muito do promotor, né, desse feeling dele, ó, vale a pena pegar isso aqui ou não. Às vezes ele acha, ele vê, opa, peraí, isso é um negócio pequenininho, mas se eu puxar aqui, o negócio não para de sair, né. Vai muito do promotor em si. Mas, geralmente, eles têm coisas muito grandes, muito pesadas, né. O próprio Gaeco aí ficou com esse negócio do Zé Carlos aí quantos anos, né. Para agora, no final, depois de 4, 5 anos. Então é um desgaste muito grande, né. Porque acho que foi uma grande vergonha, na minha opinião, para a Câmara de Campinas, porque você presidiu a CPI, fez um relatório, e aí negaram, né, não aceitaram, não aprovaram o relatório, e aí agora o cara vai lá e sai a confissão dele no Ministério Público e ele renuncia, porque ele renunciando perde os direitos políticos. Exatamente. Então você vê o tempo que levou, o desgaste que teve, quanto dinheiro público foi nisso aí, processo, salário de tudo que é servidor que trabalhou nisso aí, para depois de 5... Isso é um caso que pegou, e os milhões de casos que não pega? Então é muita demanda. E quando você chega com um problema que é importante, mas ele fala, meu, não tem como atender isso. Não tem porque puxar, que eu não vou ter tempo para mexer nisso. É muito triste, né, pessoal? É muito triste. Mas vamos falar de coisas interessantes. Vamos parar de tristeza. Seu livro você lançou quando, Paulo? Abril, né? Foi 4 de abril, na galeria Dom Pedro, livraria de leitura do Dom Pedro. Tem lá para vender, estou vendendo, mandando pelo correio também, e tem virtual, que você me ajudou até. O virtual foi por onde? Pelo Iclep? Iclep. Tá, achei que você já tinha posto na Amazon. Consegui vender um já. Oi, no Iclep? Maravilha. Que bom, rapaz. Fica lá. O pessoal vai vender o grosso mesmo é o WhatsApp, o pessoal que me conhece, que eu mando pelo correio. Ali no Shopping Novo eu vendi 2. Depois de abril, ou seja... no dia fez a venda ali tudo depois. Mas eu mandei fazer 500 exemplares, né? Eu vendi metade. Então, o dia que eu esgotar aí, daqui a alguns anos que eu conseguir vender os outros 200, daí fica só no virtual, né? Porque é um sistema que funciona bem, né? É um sistema que funciona bem. Eu tenho vários livros escritos. Eu recebi um exemplar deles, achei bacana. Legal. Da Wiclap? Da Wiclap eles mandam. Da Amazon, geralmente eles não mandam porque a Amazon ela trabalha de uma outra forma, né? Então você faz... Tem o e-book, né? Que ele lê apenas no sistema deles, que é o Kindle. Que não pegou muito, né? Mas olha, eu tenho bastante venda lá. Vende bastante. Por incrível que pareça, vende bastante. E aí ele tem as vendas do físico. Só que tem um probleminha no físico. No físico, qual que é o lance? A gráfica da Amazon fica nos Estados Unidos. Então o livro roda nos Estados Unidos e é enviado para o Brasil. Então acaba encarecendo muito. Mas, por exemplo, eu tenho leitores que são em outros países que compram nesse sistema. Porque daí sai mais barato para eles comprarem. Interessante. E acaba sendo. Então, que loucura, né? Pense nisso. Quem sabe estamos aí. E agora, Paulo, saiu. Infelizmente não foi eleito. Virou escritor. E agora, o que você vai fazer de bom? Agora virei dólar, né? Oh, meu Deus! E tô aqui batendo papo com você. Vou, se me permitir, depois coloco no meu canal também. Então, divulgar informação. Acho que somos formiguinhas aí nesse universo todo, que cada um a gente vai fazendo o que pode com as pessoas que a gente convive, né? Levando informação. Seus amigos políticos, algum chegou a ler seu livro? Que tenha me falado, não. Será que ninguém ficou Zé Carlos, não ficou curioso? Deixa eu ver se aparecia aqui no livro. Eles não estão nem aí. Isso é verdade. Não tem muito pudor, né? Eu não. lembro que tivemos um caso que envolvia... Teve um amigo meu que falou isso aí. Eu já sei o nome do seu próximo livro. Falei, qual? Eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. É bem isso, porque é bem isso. Mas eu estou lembrando de um caso muito interessante que envolve uma discussão que tive por causa de ti. Com assessores. A história de assessores. E saiu um ranking algum tempo atrás, os assessores que mais utilizavam combustível, assessores não, os vereadores que mais utilizavam combustível na Câmara de Campinas. E tinha saído lá o vereador X, né, que era do meu bairro, gastava mais de R$5.000 por mês de combustível, e saiu o seu nome como sendo o último, no sentido de gasto, com R$0 gastos de combustível. Eu publiquei isso em minhas redes sociais, e obviamente os que era da patota ali do vereador se enfureceram. Isso. Você também quer o quê, Adriano? Você apoia um vereador de gabinete. Ele não sai para falar com o povo. Aí eu te pergunto, Paulo, você acha que um vereador tem que sair do gabinete para falar com o povo? É a necessidade de ter gastos tão altos em combustíveis ou o pessoal só gosta de pegar o carro da Câmara e sair para viajar, para bater perna? Tem que sair, mas eu saio com o meu carro. A diferença é essa. Combustível, o carro é meu, o combustível que eu pago no meu bolso. Você gastava quanto de combustível na época? Puta, média. Eu rodava doidado. Nem fazia as contas. Só ia colocando. Só. Um tanque por semana, vai, média. Mas tem que sair, lógico. Você tem que ir nos lugares, conversar com as pessoas, né? Faz parte, né? Mas a produção em gabinete foi muito forte mesmo, porque foram mais de 110 projetos de lei,
E não é qualquer projetinho vagabundo que o pessoal faz, né, copiar e colar colar. só para dizer que... E projetinho medíocre e que vai principalmente piorar a cidade. Pelo contrário, fiz projetos para revogar leis, né? Leis inúteis, né? Então, uma preocupação que tem é fazer projeto bom que funcione e, segundo, tirar os inúteis. Né? Eu lembro que teve o projeto para a substituição das placas, né, do comércio por QR Codes. Isso. Eu lembro desse projeto. Depois eu lembro que você começou a trabalhar para fazer a mudança do centro de Campinas, para questão de moradores de rua. Tinha um projeto do Primeira Moradia. Estou errado? Perfeito. Eu errei o nome do projeto. Moradia Primeiro, Moradia Primeiro. É isso mesmo, que é um projeto internacional, que acontece no mundo inteiro, que no Brasil ainda não existia, agora está começando a ter projetos pilotos, né? E existia uma portaria que foi do governo Bolsonaro, no sentido de conhecer esse projeto. Então, teve uma comitiva que viajou países para conhecer esse projeto. Então, existia uma iniciativa, uma cartilha, alguma coisa assim, mas não existia um projeto de lei que trouxesse, que virasse lei, ou que desenvolvesse uma legislação para esse projeto. Então, nós fomos no primeiro mandato enquanto vereador, em qualquer instância, nem federal, nem estadual, nem municipal, não tinha. Então, nós fomos os primeiros a criar... Nada do que eu fiz de importante foi aprovado, né? Os poucos que foram aprovados, uns 10% desse projeto que eu fiz, foi que projetos que não atingiam o ego de ninguém e que era interessante para a administração surfar na onda junto. Então, esses aí... Esses foram. Mas aqueles que, não, é inovação, é inédito, tal, de forma alguma. Se você não é da patota, eles não vão te dar essa chance de você sobressair, né? E você me fez lembrar que o segundo projeto que eu considero mais importante depois do livro é a associação que foi criada agora com as maiores entidades de Campinas. Começou com umas 30 agora, mas a tendência é dobrar, triplicar esse número de entidades. Aí você pega as principais, Secov, Sinduscom, a SIC, Avança Campinas, as que são aí consolidadas, porque são muitos setores diferentes para pensar a cidade no longo prazo e propor políticas de Estado e não de governo, né? Então a gente vê que a cada 4 anos entra um prefeito X com um plano de 4 anos, né? É tudo voo de galinha, né? Aquelas coisas... 4 anos foi, depois veio outro 4 anos. Fica... Aquela costura, coxa de retalho, né? Nada liga com nada, nada dá continuidade a nada. Mais Campinas. Mais Campinas. Mas o nome disso se chama governança colaborativa. É um modelo certo, onde você tem a sociedade civil, que é uma governança, né? Um sistema de governo da sociedade civil, então é uma governança. Colaborativa, ou seja, ela não vai tirar o poder do prefeito, ela vai colaborar. Então ela vai trazer ideias, propostas, estudos. Prefeito, isso aqui tem um gargalo aqui, precisamos fazer isso, tal, tal. O prefeito não vai fazer, porque em 4 anos nada acontece, né? Só maquiagem. E aí, de 4 em 4, sempre essa associação vai continuar. Então os prefeitos vão sair, a associação vai continuar sempre. Então ela vai deixar um legado para sempre para a cidade. Isso aqui está sendo discutido há 10 anos, há 20, há 30. Temos projetos, temos estudos, temos isso. Chega uma hora que a coisa acontece. Cada eleição você vai lá, quem que é o candidato que vai apoiar essa agenda? Então, esse grupo de entidades vão ter câmaras técnicas para discutir N assuntos, que são... então, quem vai participar disso? Então, pegar o meu setor aqui, arquitetura. Então, vai ter lá a Associação dos Escritórios de Arquitetura, vai ter o Sinduscom, o Sindicato de Construção, vai ter a Bicamp, vai ter várias que pensam a questão do urbanismo. Aí, eles vão se juntar e pensar propostas. Isso não está legal, precisa mudar a legislação, precisa fazer isso, precisa mudar o plano diretor. Já está rodando essa associação? Isso no papel começou agora, no embrião, né? Então, isso demora, é um projeto de longo prazo, né? Como tudo que funciona é de longo prazo. Tudo que é de curto prazo, nada, não para de pé, né? Começa e acaba. Então, esse processo todo da sociedade civil tomar para si esse papel de cidadania, de debater a cidade, porque cada um pensa uma coisa, cada um propõe uma coisa. Até você ter um projeto comum para a cidade, um consenso, chegar lá e propor isso para o prefeito. Aí vai escutar ao lado do executivo, não, isso não dá para fazer por causa disso, por causa daquilo, porque é a legislação, porque não sei o quê. Aí disso nasce propostas para mudar a Constituição do Estado, para modificar a Constituição Federal. Então, uma coisa, é aquilo que eu estou te falando, é a mudança cultural, né? De que a gente mudar a sociedade, a gente muda o sistema todo. Enquanto ele não acontecer, é só apagando incêndio, só rodando dinheiro, queimação de dinheiro, só corrupção. Então, se a sociedade não tomar para si esse poder, ela vai ficar eternamente refém. Então, criar essa entidade para pensar a cidade, não tenho palavras para dizer a importância que tem para Campinas, e isso estava acontecendo em algumas cidades do Brasil, uma dezena delas. Lá no começo do mandato eu fui pesquisar, porque a minha ideia era criar um instituto de planejamento para Campinas dentro da estrutura estatal, de governo. Certo. Só que aí ia virar mais um cabidão, mais uma agência, mais não sei o quê. Eu falei, não é possível, a gente tem que pensar um outro modelo. Um jeito que não envolva... Foi quando eu descobri que Maringá foi pioneira nisso aí.
Aí entrei em contato com os consultores que tem lá, a Márcia Santinho, o Silvio Barros foi 2 vezes prefeito de Maringá, agora é a 3ª vez que ele é prefeito atualmente. Eles criaram uma consultoria e começaram a trabalhar essa ideia em várias cidades. E aí a gente conseguiu fazer uma reunião com eles, trouxemos o Avança Campinas, que é um grupo que é muito poderoso aqui na cidade, que tem essa influência, né, poderoso no sentido de influência, de conhecer muita gente. Ele falou, tem que chamar o Avança, porque a partir deles, se eles comprarem a ideia, aí eles vão começar a convencer todo mundo. Foi o que aconteceu. Conseguiu convencer. Graças à empresária Camila Dias, que é o que encabeça o Avança, ela comprou a ideia, levou 3 anos para a coisa começar a acontecer. Então, assim, tudo é lento, tudo é um processo. Porque é conversa com cada um, convencer. Tá, mas nós vamos ter tanta informação assim, quem vai fazer uso dessas informações? Então, tem toda uma preocupação, né? Quem vai manipular essas informações? Aí você vai vender isso, essa ideia para o executivo, quem vai ganhar com isso? Olha o poder que você tem na mão, né? Você vai ter informação privilegiada, você vai contratar estudos, você vai contratar planos, você vai saber antes de todo mundo qual que é a tendência, para onde a cidade está indo, qual setor está se desenvolvendo, qual que não. Né? Informações estratégicas. É um serviço, é um grupo de inteligência, né? Em todas as áreas, você imaginar, que tem conexões com o mundo, né? Empresários do mundo inteiro. Você está falando com um cara lá da Unicamp, que é presidente de uma multinacional, que tem ligação com o mundo inteiro, que a empresa dele trabalha no mundo inteiro. Então, olha, estamos fazendo isso aqui lá na Coreia, por que não faz isso aqui no Brasil? Aí você chega lá, pô, prefeito, tem uma ideia aqui, ó. Que é o tal do PIDS, né? O PIDS aconteceu assim. Teve o PIDS, que a galera não queria de jeito nenhum o PIDS, né? O PIDS é bom, mas o projeto não é bom. Então, assim, melhor. a ideia é boa, mas você tem que bom. saber fazer. Certo. Senão você vai fazer porcaria. Explica pro pessoal em casa o que é o PIDS. É o polo de desenvolvimento na região ali da Unicamp. Esqueci a sigla que quer dizer lá. Mas começou com o PIDS, que era só um projeto da Unicamp, e depois anexou PUC e outras fazendas da região ali para fazer um projeto ainda maior. Então começou com o RIDS, a Unicamp chamava de RIDS, né? O Hub de Desenvolvimento, né? E aí o PIDS é o Plano de Desenvolvimento, tal. Então aumentou, né? Aí porque incorporou o PUC e outras áreas. E aí a ideia deles é fazer nessa grande área, um laboratório de tecnologia, né? Então só vai vir empresas de tecnologia para cá, tudo que envolva tecnologia. O Vale do Silício. O Vale do Silício de Campinas. Vale do Silício de Campinas. E aí você tem que saber fazer isso aí, montar essa estrutura toda, né? Igual teve muita manifestação, o pessoal da esquerda não queria de jeito nenhum, vai afetar o meio ambiente, vai trazer problema para o Barão de Geraldo, que a infraestrutura é precária, vai piorar, um monte de coisa. Então, sim, a ideia é boa, trazer desenvolvimento para a cidade, ser um polo de desenvolvimento, sim. Agora, dependendo da forma como você implementa, você realmente causa todos esses problemas, né? Mas não é por causa disso que você vai parar a ideia. Então você tem que trabalhar a ideia para desenvolver sem afetar todas essas áreas, né? E reforçar a área que seria a área prejudicada. Você tem que ter a compensação de tudo isso, saber como fazer, em quanto tempo, quanto de investimento. Tá, quem vai investir nisso? Né? Quanto vai custar isso? Da onde que vem o dinheiro? Então você tem que, em todas as áreas, econômica, habitação, urbanismo, meio ambiente, você tem que ver todas as causas e consequências de tudo, né? Você tem que ter expertise para implementar um mega projeto desse. Você vai fazer uma casinha no teu terreninho que você comprou. Se fizer a plantinha mal feita, amanhã você está morando na casa e fala, mas se eu tivesse colocado o banheiro ali, agora vou ter que derrubar. É a mesma coisa, né? A cidade também é assim. Você teve colaboração no PIDS, não? O PIDS eu fui contra da forma como ele foi desenvolvido, porque ele simplesmente foi copiado um projeto de fora, ele foi contratado um projeto na Coreia para fazer. Porque lá, um projeto da Coreia para cá? Porque eles têm lá um modelo de PIDS, né, de excelente. Só que aqui é Brasil, é outra realidade. Então você tem que fazer uma regionalização desse projeto, uma adaptação, e adaptar para as nossas reais necessidades e características, né? E quem fez esse meio campo? A Prefeitura de Campinas, os técnicos da Secretaria de Urbanismo têm zero competência para isso. Uau. Zero. Eu achei que eles, por ser da região, faz sentido que eles tivessem a competência. Quem está na Prefeitura ali é para carimbar projetinho, burocracia, confere documento. Você acha que esse cara tem experiência, expertise para lidar com um projeto dessa envergadura? Você tem que ter gente, consultoria internacional e tudo mais, com os escritórios experts que já fizeram esse tipo de projeto, ou se não fizeram igual, que se aproximam dessa característica, e trocar experiências e fazer um trabalho conjunto, né? Então, não é tão simples assim. Então, essa adaptação foi feita pelos técnicos da Prefeitura, que não tem o mínimo conhecimento para isso. E aí, o que eles sabem fazer? É pegar o mapinha, pintar lá, aqui pode isso, que não pode isso, que não pode isso, canetada, e engessa e como tudo que o Estado brasileiro faz. Eu vi isso não faz muito tempo, que eu fui ver, instalou-se um novo semáforo no meu bairro,
E aí, curiosamente, eu tive a curiosidade de pedir. Descobri agora que dá para fazer um pedido de lei de acesso à informação. Eles são obrigados a responder. Eu não sabia como obrigar eles a responder. Aí eu aprendi isso. E fiz o pedido. Falei, quero saber quanto custou o semáforo. Eu caí de costa quando chegou o orçamento. Que para um semáforo em um cruzamento, a INDEC utilizou R$204 mil. Aí agora, falando sobre isso, eu falei, de fato, eles não têm a expertise de mercado, porque eu falei, não é possível que o semáforo no mercado custe 200 mil para você pôr um semáforo. Sim. Mas a prefeitura, ela sai. Eu me arrisco a dizer que tudo que é feito no Brasil, 1/3 é o custo da incompetência, 1/3 é o custo da roubalheira e 1/3 é o custo real. É muito triste. Porque assim, a pessoa, você pensa, poxa, mas a pessoa foi concursada, passou no concurso público para estar naquele cargo e mesmo assim ela... A gente tem muito bons servidores públicos e tal, mas não só depende da pessoa, do técnico, mas da estrutura toda, como ela funciona. Às vezes o próprio técnico lá, ele fala assim, sou incapaz de fazer qualquer coisa aqui dentro porque o diretor não deixa, porque isso aqui, porque o vereador não deixa. Tem toda essa influência política em cima do concursado. Tem o pedágio, né? Tem o pedágio do vereador. É real essa história do pedágio? Eu sempre ouvi o pessoal falando, pedágio. A única preocupação... Tinha um conhecido meu que falava assim, Adriano, é vereador padre. Eu falei, vereador padre, você sempre perde 1/3. Exatamente. E é verdade, realmente rola. Verdade verdadeira. Isso nos 5 mil municípios do Brasil, isso em todas as instâncias, municipal, estadual e nacional, porque a única preocupação que esses caras têm é cargo. Cargo, assim, que nem eu te falei. Por que, Paulo, você não foi reeleito? Porque eu não entrei pelo sistema. O que entra pro sistema? Eu chego lá pro governo, peço 30 cargos, cada assessor lá, metade do salário é meu. Ainda rola. Então, de rachadinha, eu tiro 150 pau por mês fácil, ali, livrinho. E, o que mais? Os pedágios, né? Os esqueminha. Porque aí você põe gente lá dentro para fazer favorzinho para todo mundo e é pedágio para todo mundo. Você tem lá um processo seu que não anda faz 10 anos, passa pro Paulo aqui que ele resolve rapidinho para você. Rapidinho, o projeto. Aí eu chego lá, então, eu sei os meios lá, mas tem um pessoal lá dentro que eles estão pedindo tanto lá, senão não sai. Aí nisso vai... Isso é Brasil, isso é em todo lugar. No geral. Isso é sistêmico e endêmico. Em todos os cantos do Brasil. Todos. Tudo amarradinho. Muito... Vai decepcionando, rapaz. Mas não é só no Brasil, é no mundo inteiro isso. Só que aqui é o buraco mais embaixo, né? Aqui sempre é pior, né? Mas tem lugares piores? Tem. Vai lá pro Vietnã, lá pro Congo, tem. Mas vai pra Suíça é bem melhor, né? A Suíça recebia dinheiro de corrupção do mundo inteiro. Na Inglaterra recebe até hoje. O que é um paraíso fiscal? É verdade. Paraíso fiscal. Os caras são modelo de sociedade, mas tem lá um paraíso fiscal lá dentro. Quer dizer, qual a coerência? Então, assim, existe no mundo inteiro. O Trump, que tem metade dos brasileiros que idolatram o cara. O cara é um bandidão. Isso é verdade. Um gangster. O cara ganhou dinheiro a vida inteira fazendo, né, negócio por fora e por dentro. Tá lá, cantando de bonzão. Esse é o mundo. Como minha ex-esposa tinha uma frase engraçada que ela falava assim, senta em cima do rabo e aponta pro rabo do outro. Claro que ele é melhor que um Putin, que um Maduro, que aí o negócio o buraco é mais embaixo. É mais complicado, né? Melhor que o Kim Jong-un. Então assim, não é porque o cara não é tão ruim quanto o Putin que ele é bom. Então o Bolsonaro não é porque ele é tão ruim quanto o Lula porque ele é bom. Não é. Ele é menos pior. Menos pior. É menos pior. Paulo, em seu livro, o que mais você conta de experiência aqui? Fala mais um pouquinho dele. Basicamente é isso que a gente... Além de ser o manual da corrupção brasileira. De ensinar como funciona o sistema, ensinar como que a gente pode mudar isso, que é abrir mão de polarização, abrir mão de idolatrar político, abrir mão de idolatrar partido, seja lá o que for, e pensar numa mudança de sociedade e o que a gente pode fazer enquanto cidadão para melhorar a vida das pessoas, né? Basicamente é isso. Seja dentro da política ou fora da política, né? Então eu vejo que você tem um papel ali de protagonismo na sua região, está sempre ali lutando, né? Todo dia. Então é isso. Se cada cidadão fizer a sua parte, né? E questionar, ir atrás, denunciar, procurar buscar por justiça, né? Porque os caras são muito... Pro munícipe, no geral, falta isso. Você me fez lembrar, eu tive uma resposta da prefeitura, o servidor elogiou, no final das contas, porque deu 5 minutos em mim, estava mexendo no computador, eu falei, nossa, deixa eu dar uma olhada nos contratos do Portal da Transparência. E fui dar uma olhadinha no Portal da Transparência. Eu vi que a prefeitura tinha comprado manteiga a R$60 o tablete de 500 gramas. Não é possível. Qualquer manteiga custa menos do que... Não é possível. Nem a aviação custa isso, cara. O tablete de R$60, cada tablete comprou 1 tonelada. Ou 2 toneladas, uma coisa assim. Uma quantidade absurda. Não é possível.
Aí eu fui lá e entrei com um pedido de acesso à informação. Eu queria saber que marca que era. Não tava nem questionando, eu queria só saber que marca que era. Eu falei, que marca que é? Ela, deve ser a manteiga do Jacan clarificada, deve ser um negócio fora do comum, uma manteiga francesa, porque R$60 o tablete de meio quilo, é R$120 o quilo da manteiga. Aí mandaram lá que era uma manteiga chamada Nova Era. E eu fui pesquisar mais um pouco. Falei, vamos ver onde tem. A marca não existe, simplesmente a marca foi criada para o município de Campinas. Exclusiva. Tem um produtor. Eu fui atrás do produtor para saber quem que é o produtor. Eu descobri que o produtor é de uma indústria do MST, que fabrica. E aí eu entrei em contato com a empresa. Falei, eu quero comprar essa manteiga. Interessante, ninguém responde nenhum dos números da empresa. Nem no WhatsApp, nem no e-mail, nem em ligação. Falei, olha que belezinha. Uma boa matéria para você mandar para o IPTV ali. Estou formulando ela ainda. Estou ainda formulando. Eu vou fazer umas brincadeiras com o povo. Vou comprar o tablete de manteiga e tinha leite em pó também na questão, e depois no final vi que o leite em pó não estava. Cara, eu tenho. Eu acho que você tem. Se você for ver meu Instagram, sim, eu compartilho muita coisa do Metrópolis. O Metrópolis é uma mídia, cara, que eles estão. Você vê, os caras vão atrás, tem um serviço de investigação. É interessante, porque eu já mandei coisas de investigação, já mandei pra mídia de Campinas e simplesmente fui ignorado. Sim, eu te contei essa história, eu não contei o porquê da história. Quando veio a resposta, veio uma cartinha antes. Uma cartinha que eu olhei e falei, isso aqui não é o que eu pedi, né? Até achei estranho, já ia xingar quando comecei a ler. Era servidora. Falei, olha, agradeço ao senhor Adriano, é louvável o munícipe se interessar, blá, 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 blá. Antes todos os munícipes fossem como o senhor, tal, com grande prazer te mando toda a lista que o senhor pediu. Aí veio as listas de que eu queria saber as marcas, né? Quais eram as marcas, mais o leite em pó de São Gabriel, que foi comprado no preço mais caro do que o próprio leite ninho. E aí eu falei, depois eu vou montar uma matéria sobre isso aí. E aí veio isso aí e mostra que, assim, se todo mundo tivesse mais atento aos gastos do governo, talvez eles pensassem duas vezes antes de sair fazendo gastos malucos. Só assim. uma ponta. Quando lá em 2015, 2016, 2017 talvez, eu e um amigo trouxemos o Observatório de Maringá também. Nada a ver com aquele outro. É outro Observatório de Maringá. O que eles fazem? Você gosta de Maringá, hein? Não, os caras são pioneiros no Brasil. Eles têm legal. Tem um motivo, então. Eles são modelo. É uma cidade modelo, é uma população modelo em vários aspectos. E o Observatório nada mais é do que contabilistas, basicamente, que fazem esse papel aí que você está falando. Que interessante. Então, eles se juntam, analisam licitações e contratos. E achou coisa errada? Prefeitura, que estou questionando aqui para vocês corrigirem isso aqui, deve ter algum erro. Aí a prefeitura, obrigado por você ter avisado aqui, a gente vai... não vimos, realmente, tal, ou não, ou vão dar a resposta. Então, o papel do observatório é ficar com o observatório observando tudo e reportar ao poder público tudo que ele vê de errado. Então, a ideia não é combater, denunciar nem nada. Porque eles não querem sofrer retaliação, normalmente são pessoas capacitadas, são servidores públicos até de outras áreas, às vezes é um cara que trabalha no Estado, procurador que está ali dentro do observatório. Então é um trabalho de apoio institucional, tipo, né, igual a governança lá, né, não no sentido de denunciar. Porque se abre um negócio desse para denunciar, para causar problema, aí os caras vão atrás de vocês e da sua família. Basicamente é assim que funciona. Então o observatório nasceu com esse intuito aí, só que não vai para frente, não foi para frente, porque cadê as pessoas, né? Todo mundo acha linda e maravilhosa a ideia, né? Vamos ficar lá com a lupa achando tudo que tem errado em contrato em Campinas, mas quem que vai fazer esse trabalho? Na teoria, ficar estudando o contrato. Então até hoje existe, tem um amigo meu lá que hoje é o presidente desse observatório, tem lá uma dúzia talvez que fazem parte, mas a coisa na prática não funciona, porque quem tem tempo para fazer isso de forma voluntária? Sim, mas o próprio cidadão tem a dificuldade para achar, porque você entra no portal da transparência, falta conhecimento, tem que entender. Menos transparência, porque exato, assim, tem que saber o caminho das pedras. Eu solicitei eu queria saber, no postinho do meu bairro, eu queria saber quantos exames de ultrassom tinha. Então, a gente sabia que estava tendo problema de ultrassom, mas eu falei, deixa eu ver quantos pedidos tem por mês e qual a fila de espera e tudo mais. Paulo, mas eles deram um baile em mim para me dar essa informação. Me deram um baile. Primeiro começou, não, mas tá lá no portal da transparência, eu falei, não tô achando. Não, mas tá aqui. Eu falei, então mostra onde tá. Eu sei que foi até que chegou num... Eu vi que foi para uma comissão. Eu nem sabia que existia essa comissão. Foi para uma comissão dentro da prefeitura. Que aí eu vi que aparece um monte de advogados. Não sei o que é exatamente essa comissão. E aí os advogados falaram, não, o Adriano tá pedindo aqui, tá pedindo certo, ele é munícipe, ele não faz parte do sistema da prefeitura, ele não tem obrigação de saber onde tá as coisas. Pega o relatório e entrega para ele. A resposta foi bem essa. Aí teve o prazo legal e entregou. O que você não acha? Você não consegue entender. É feito para não funcionar mesmo, né? E é de propósito. É proposital, então, isso. Não foi uma... Não foi excepcional. É o famoso criar dificuldade para vender facilidade, né? Você está com uma dificuldade X? Não perca tempo com isso. Vai lá, fala com o vereador que ele resolve o seu problema. Sofreu muito disso lá?
Tentaram te vender muita facilidade. O próprio cidadão, né? A maioria me procurando para Eu não posso falar, porque eu te conheci numa dessa, né? N tipos de favores. Eu falo, não, infelizmente eu não posso fazer isso porque é uma coisa pessoal sua, não sei o que e tal. Então, certo. Pedidos pessoais eles chegavam? Sim, sim. O certo é você fazer um 56 e tal. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei em contato, eu liguei. Eu não consigo lembrar o que eu precisava, mas eu lembro que precisava de alguma coisa, era um problema X. E aí eu ligava, falei, eu não consigo solucionar, vou ligar nos vereadores, se alguém consegue me ajudar. Eu fui ligando gabinete por gabinete. Curiosamente, seu gabinete quero 4. Isso. Foi a quarta ligação, aí você falou, você mesmo que tinha me atendido? Ô, Adriano, tal. Ah, você é vereador, não é? Tá estranho, não tem assessor para atender esse gabinete? Aí você me atendeu, aí você falou, você fez um 56 dessa reclamação? Eu falei, eu não fiz. Eu falei, então faça um 56 e me mande um número depois, que aí eu consigo cobrar. Porque aí a gente vai pelas vias, porque aí a gente vai pelas vias oficiais, né? Você fez o seu pedido, a gente como vereador reforça o pedido, tem um pedido aqui do cara faz 1 ano, vocês não atenderam, por quê? Só que aí você tem um vereador que não faz isso. Ele pega o teu protocolo, vai lá e resolve. Sim. Mas como que ele resolveu e você, Paulo, não resolveu? É porque ele tem um acesso lá dentro e ele resolve rapidinho, conforme a conveniência dele. Deixa eu ajudar o Adriano aqui, porque ele vai me trazer muito voto. Eu tive um caso, Ou casos que o cara... tô com um processo parado aí dentro que eu tô perdendo dinheiro. Deixa que eu resolvo, mas vai custar tanto. Mas teve um caso que aconteceu, porque depois que eu estava fazendo vários podcasts, eu entrevistei outros vereadores. Tem um vereador, famoso vereador aí, que fazia feiras noturnas, e na época estava tentando fazer a aprovação do rodeio em Campinas. Eu falei, por que você não faz de contrapartida as feiras de adoção de animais dentro do rodeio? Não, dentro do rodeio não, dentro das feiras noturnas. Das feiras. É legal, o Adriano fala, faz lá o projeto, tal. Quiser, depois fala, como dei a ideia, dá um crédito, fala, Adriano, tal. Ele não deu 3 dias. Já estava funcionando as feiras noturnas e fazendo anúncio em outdoor. Ideia. Tal, fez. Quem é Adriano? Não conheço, não. Adriano, nem sei nem quem é. Isso é coisa mais normal do mundo, inclusive do próprio prefeito, né? Quantos projetos eu fiz lá que a prefeitura abraçou e nem uma notinha. Mas aí eu pegava, republicava na minha rede e colocava a ideia, foi do vereador Paulo Gaspar e pronto. Dava o seu próprio crédito. Eu que fiz, tá certo. Eu já fiz umas coisas dessas também. Essa ideia foi minha. Eu não sei qual que é a dificuldade de dar esse crédito. É algo tão simples, cara. Porque eu acho que se você dá o crédito ao munícipe, ou até ao vereador, depois, porque o vereador ali tem a questão do ego dos políticos. Mas quando você dá ao munícipe, você abre a possibilidade para outros munícipes te trazer projetos. Entendeu? Torna-se mais rico o seu gabinete, porque daí o outro fala, não, peraí, o vereador fulano de tal aceita o projeto da população. E aí vai chegando os projetos. Tudo depende até seu trabalho. Tudo depende se você faz parte daquele ciclo de influência deles, aí você vai ganhar junto. Se você não fizer parte, você vai ser excluído. Vai ser sempre excluído. Complicado. Paulo, vamos mudar um pouquinho de assunto rapidinho. Vamos falar das últimas eleições suas. Teve quantos votos na última eleição? 4.018. 4.018. Teve mais do que na... 3.014 quando eu entrei. Você teve 1.000 votos a mais, então, praticamente. Faltou o voto do partido, né? Porque tem aquela regrinha básica do quociente eleitoral. A chapa ali não formou o voto suficiente, mas foi uma votação excelente. Foi. Não, se tivesse em qualquer outro partido, teria entrado. Teria entrado novamente. Teve 2 vereadores que entraram com menos voto do que eu e estão lá, com mandato. Sim, é verdade. Mas o problema não é você não ter entrado lá. O problema é você saber o nível de vereadores que tem lá dentro, com 10, com 12... com 13, com 15. Com 15. Né? E aí você fala assim... Muito votados e... Bem, a vereadora mais votada hoje... Seja por motivo ideológico, seja outros que entraram por enganação da população. Eu vou levar para outro lado, que é mais interessante até. Porque hoje, exatamente hoje, a vereadora mais votada, Mariana Conde, está provavelmente embarcando nesse momento, junto com a Greta Thunberg, indo para a Palestina levar alimentos. Sim. E a cadeira dele está vazia aqui em Campinas. Porque, tecnicamente, o suplente não pode assumir, já que ela resolveu. Tudo é um grande circo, né? Isso que eu ia perguntar para ti, o que você acha disso? Porque uma piada de mau gosto, né? Tem uns vereadores globais. Isso. Tem vereador global, tem vereador aí que fica de cidade em cidade, dizendo que ele está fazendo... É vereador estadual. Verdade, vereador estadual. Tem vereador federal, tem vereador internacional, tem de tudo. É um grande circo, na verdade. Como eu já disse em outro podcast aí também, por mim, se você fechar todas as câmaras municipais do Brasil e a Assembleia, não vai fazer falta nenhuma. Basta o Congresso em Brasília para nos dar prejuízo, né? É verdade. Tanto prejuízo que dão, basta só um, né? Sustenta 500 é melhor que você fala assim, sustenta mas milhões. Esse cara não está trabalhando. Puxa, dá licença permanente para ele de 4 anos, porque ele trabalhando ele dá mais prejuízo ainda. Mas como você quantifica o trabalho de um vereador? Custo-benefício, né? Tudo que ele faz
que ele trouxe de benefício? Porque, por exemplo, leis. Vai legislar, você vai criar leis. Mas criar um monte de lei inútil não serve de nada. Mas, de nada, teoricamente, ele está sendo produtivo porque está criando lei. 99% do projeto de lei você pode jogar no lado do lixo, de vereador, legislativo. Né? Porque eles simplesmente são os bons, né? Eles são autorizativos. Né? E o prefeito não precisa de autorização da Câmara para fazer nada, ele chega lá e faz. Então, no sentido, os que eu fiz para mim, não precisava ter feito nenhum projeto. Se o prefeito fizesse a parte dele. Então, os projetos que eu fiz foi pro prefeito, ó, você não está fazendo a lição de casa, tá aqui, ó, fala que é teu. Pega, fala que o projeto é seu. Assume a criança aí, vai. Nem precisa citar meu nome, não faço nem questão. Então, é nesse sentido que eu fiz projeto. Agora, fora isso, se eu sou um vereador da base, eu não faria projeto nenhum, ia lá e metia a mão na cara do prefeito. Porque o vereador da base, ele tem moral para fazer isso. Porque o prefeito é nada mais que uma marionete, né, um pau mandado. É o coringa. Ele faz de conta que ele manda. Os vereadores mandam nele. Entendi. Então, você fazer o projeto em si, você vai ver, pega todos os projetos aí que são colocados na Câmara, não serve para nada, nada. É tudo inútil. É tudo faz de conta, tudo para inglês ver. Ah, projeto bacana, tal. O que resolve isso? O que funciona? Bastava o prefeito dar uma canetada lá e a ordem de serviço. No final, então, a Câmara não é tudo para dizer que você que fez, que você que pensou, blá, blá, blá. Mas não é aí o prefeito bate nas suas costas, faz fotinho com você, olha, o vereador aqui fez tal. Só que eles não fazem. Fica só no papel, fica só no teatro. Fica só na mídia. Só cortina de fumaça. Tem os projetos que vêm da prefeitura para a Câmara aprovar. Ah, um plano diretor, o IPTU mexeu, não sei o quê, o PIDS, né? Você tem que aprovar na Câmara. Aí é meramente o papel de você dar um carimbo no que o prefeito fez, mas não é seu projeto. Né? Uma mera autorização. Você é um cargo fiscalizador. A fiscalização mesmo. Você pode melhorar um projeto, tem vários projetos do prefeito que eu aprovei emenda minha no projeto, mas era raro. Né? E assim, sempre que um vereador tem uma emenda num projeto do prefeito, ele vai lá pedir a bênção antes, conversa com o secretário. Tem toda toda a preparação tem todo um rito e autorização. Eu, que nunca fiz isso, chegar a aprovar uma emenda minha, raríssimo. E aprovou por quê? Porque, realmente, o cara tem que aprovar. O negócio é bom. Por exemplo, teve aquele negócio da renúncia lá de imposto, na época da pandemia. Aí quem tinha no centro da cidade lá, quem tinha negócio no centro ia ter desconto, não sei o quê. E quem ia ter o refinanciamento da dívida lá, por exemplo, você tinha um consultório no centro da cidade, você tinha direito, que você está lá no centro, e você tinha que fazer um refis lá na prefeitura. Se você você tinha que ter o teu negócio lá, né? O alvará de funcionamento. Tem muita gente que está com o negócio lá há 5 anos e não tem alvará. E por que não tem? Porque não sai o alvará. Você dá entrada lá, o negócio não sai, não anda. Você não pagou propina, não sai. Fica lá. Fica lá, com o alvará provisório. Aí eu coloquei emenda. Tá bom. A partir do quem tiver o protocolo do pedido do alvará, tem direito. Porque protocolo já resolve. Uma coisinha, uma palavrinha ali, protocolo. Bastou ter o protocolo, aí você vai ver lá, o cara está em atividade que faz 5 anos, ele tem direito. Aí você vai lá, eu estou aqui há 5 anos, tá, cadê o alvará? Não tenho, tá lá, eu entrei faz 5 anos, então você não tem direito. Então assim, é uma burocracia, uma porcariazinha que emperrar muita gente ali que teria direito. Então assim, não tinha como o prefeito falar não. Então são casos assim, entendeu? Alguns casos assim, não lembro, foram uns 10 aí que eu consegui, milagre. Mas não é o modus operandi assim, o certo é você ir lá e negociar com o prefeito. Pedir a bênção do prefeito e aí faz acontecer. Se não vier autorização de nada lá... Isso vale para tudo, tanto a base quanto a oposição. Tudo. Nada passa naquela Câmara que não tiver a bênção da prefeitura. Então a Câmara funciona como um puxadinho. Né? Entendi. A Câmara ela é cooptada, né? Cooptada é literalmente... Não vou falar comprada aqui, senão vou tomar processo, mas ela trabalha para a prefeitura, né? E isso tem um custo, tem um preço, tem um toma lá da cá. Tá bom, eu vou trabalhar para você, prefeito, mas o que eu vou ganhar em troca? Né? E aí a base do governo é para isso, para aprovar tudo que vem do prefeito e barrar aquilo que tem que barrar. Terrível, todo esse sistema. Em troca, você vai ter suas regalias ali dentro. Todos os seus pedidos serão atendidos. Volta do jeito que eu quero e eu atendo aquilo que você pede. Aí eu defino, né, os conceitos, né, clientelismo, corporativismo, tudo que é ismo que tem, e aí é o tal do clientelismo, né, uma mão lava a outra, né, clientelismo, você me ajuda que eu te ajudo. Esse é o famoso clientelismo. Corporativismo é quando, vamos caçar o colega aqui, vamos defender ele, porque amanhã pode ser a gente. E aí eu vou precisar dos colegas. No caso da CPI. Então, é o corporativismo. E assim vai, tem vários ismos ali, né, o populismo, que é você ter aquele cara outsider que foi eleito aí com 12 mil votos, que diz que ia acabar com o sistema. E a hora que ele entra lá, ele se junta ao sistema. E ainda usa mais o corporativismo para se defender.
complicado. É. Paulo, vamos mudar de assunto, mais uma vez aí. Partido Novo. Você saiu do Partido Novo depois das eleições. Basicamente foi em março, depois das eleições do diretório municipal. Depois das eleições do diretório. Enquanto isso, eu continuava no Novo, porque o partido... Eu entrei na política por causa... Me candidatei para ser vereador por causa do partido, porque acreditava nas ideias do partido e nos princípios que eu defendia. Vamos deixar claro, então você recebeu um convite do Partido Novo em 2019 para participar das eleições. Você não fundou o Partido Novo em Campinas. Não. Certo. Durante o processo do meu mandato, o Novo foi modificando, né? Então ele foi abrindo as portas, foi entrando gente de tudo que era fora desses ideais que a gente tinha, e aí virou mais do mesmo, no sentido de vamos fazer o jogo, né? As pessoas boas e fiéis aos princípios continuam lá. Então, de longe, ainda é o melhor partido, com todos os problemas que começou a ter. Por quê? Porque é o único que não admite corrupção. Os outros tá liberado, desde que não surja o partido. Então, ó, o que você faz aí é problema seu, mas se você for pego, cara, aí nós vamos ter que te expulsar. Basicamente, existe uma regra de convivência ali. No Novo, não. Isso não é... No Novo não existe essa regra. Corrupto, tchau. Agora, se continuar limpinho, bonitinho, cheirosinho como era antes, não vai sobreviver, vai morrer. E isso é fato. Não tem como... O jogo é sujo. Se você não abrir as portas para entrar a sujeira dentro do partido, sem sujar o partido, vamos dizer assim, você vai ter gente oportunista, populista, vai entrando pessoal. Teatro, artista de circo, vai entrar todos esses caras aí, bolsonarista, rodo, que entrou aí, né, os caras que idolatram político. Isso nunca foi novo. E agora entrou a rodo esse tipo de gente. E tem que conviver com isso, porque é política. Você tem que conviver. Prefeito da cidade, por exemplo, se eu sou vereador, eu estou falando para o meu público, que é os 4 mil votos que eu tive. Estou defendendo aquilo que eu prometi em campanha. Se eu for prefeito amanhã, esquece, não tem mais isso aí. Eu vou ter que conversar com petista, com bolsonarista, com maluco de tudo que é área. E aí, você vai ser uma dança do samba do crioulo doido, né? Você tem que atender todo mundo e chegar no consenso, claro, sem fazer coisa errada, sem cometer crime, sem aceitar corrupção. Mas você tem que fazer concessão para tudo que é lado, inclusive dar cargo, que é alguma coisa que a gente condena. Mas você não fala que dar cargo é errado? Sim, porém você não vai conseguir sobreviver como no executivo, como prefeito, governador ou presidente, sem dar cargo para partido. O que você pode fazer é colocar critérios nesses cargos. Quantos cargos vocês querem? Vocês querem 1000 cargos? Vai ser 1/3. E esses caras que vão estar lá vão ser gente experts. Você vai colocar um diretor de urbanismo, o cara vai ter que ter 30 anos na área e ser craque. Saber o que faz. Não vai botar teu amigo lá para fazer esqueminha. Então é isso. E aí a hora que você tiver um cara que faz isso, quem vai querer esse cara para apoiar? Ninguém. Que seria o meu caso. Então eu não me iludo, falo assim, não, eu quero ser isso, quero ser... Não, eu não vou ter espaço em nenhum lugar, ninguém vai me dar espaço. Ninguém vai me dar legenda para nada. Acabou minha carreira. O Zema, que é um cara que eu acho extraordinário, primeiro mandato ele entrou sem apoio nenhum, entrou com a cara e a coragem, com o mérito dele. Depois, para sobreviver lá dentro, ele teve que começar a fazer concessão com esses caras aí. Teve que dar carguinho para um, carguinho para outro, porque não tem jeito, senão você não aprova nenhum projeto, você não faz nada. Né? Então aquela coisa do custo-benefício que eu te falei, até a ponto de ser médico que é bom. Então assim, se eu falar que é nada, no legislativo eu posso me dar o luxo de não quero nada, não faço parte de nada, porque eu só estou ali batendo boca, defendendo e fiscalizando. Agora, se eu sou um prefeito, eu tenho que fazer as coisas acontecer. Aí muda totalmente. Então aí você vai conversar com todos os atores, os donos do poder da cidade, e você vai ter que fazer concessões para conseguir ter um mandato positivo no sentido de resultado. Pô, eu tenho que privatizar a Sanasa, eu vou ter que fazer concessão. Os caras, vai custar quanto? Mas o que é custar? Eu vou dar dinheiro? Não vou dar dinheiro. Os caras querem secretaria, quer cargo não sei o quê, quer regional de bairro, não sei o quê. Aí você dá cargo para os caras, aí nós vamos ter voto para privatizar a Sanasa. Aí você faz as contas. Quanto que eu vou economizar privatizando a Sanasa e quanto que eu vou... Deixando o cargo, se compensar o cargo... Compensou? Não dar o cargo e manter a Sanasa ou... Dar o cargo e privatizar. Por isso que o Zema não conseguiu privatizar uma CEMIG e um Tarcísio conseguiu privatizar uma Sabesp. Porque eu tomo lá da cá, você faz as contas, o cara aceita aqui e o outro não aceita. Por quê? Não, vai sair mais um molho, mais caro o molho do que a sardinha. Agora eu vou ser um pouco mais espinhoso. Você se sentiu traído ou decepcionado com o partido? Não. Quanto em relação ao partido, não. Pessoas que são os problemas, né? Então você tem pessoas que entraram no diretório atual, que eu não compactuo com elas de forma alguma. Não compactua com ela ou com os ideais delas? Com elas. Com elas em si. E, consequentemente, com seus ideais. Né? Basicamente, o bolsonarismo tomou conta do Partido Novo, no estado de São Paulo, com a pessoa do deputado Ricardo Salles. E o caciquismo, que é um daqueles ismos que eu falo no livro, tomou conta. Uma coisa que nunca existiu dentro do Novo. Então, para mim, foi a gota d'água. Você tem que obedecer a ordem de cima para baixo, goela abaixo, para mim é inadmissível. Então, chega lá, coloca fulano aqui e agora vocês vão obedecer o cara. Não, tô fora. Então, foi basicamente isso que aconteceu no diretório municipal. Foi colocado pessoas aqui
que não tem nada a ver com a realidade da nossa cidade, do trabalho que o Novo fez até hoje, coloca pessoas ali que caem de paraquedas e começa a dar ordem. Houve uma ordem de cima para baixo. Então, entendo que a diretoria nacional, tudo, é a tal do custo-benefício. Fala assim, cara, a gente precisa sobreviver, a gente precisa crescer. Mas vai ter que cortar uma mão aqui para salvar o braço. Então, a mão cortada fui eu e os caras que pensam que nem eu. Não culpo o partido, o problema é o sistema, que nada sobrevive se você não fizer concessões, como é o caso. Entendo. Mas se a diretoria fosse outra, você... Com certeza estaria junto. Voltaria? Inclusive eu me coloquei para você sabe, né? Para participar. Não vou falar. Se tivesse dado certo, de eu ter sido eleito, estava lá até hoje, feliz e contente, fazendo o meu trabalho. Mas com essa galera que está aí, sem chance. Uma diretoria nova, você pode voltaria? ser. Uma curiosidade. Pode ser. Fosse uma outra diretoria, voltaria ao partido? Pode ser. Porque quer queira, quer não, você foi um expoente do partido. Porque pode assim, ser. Paulo, não importa. Tudo é possível. Está escrito lá por A mais B, o primeiro vereador de Campinas do Partido Novo foi Paulo Gaspar. Acabou, não tem que ser. No cenário atual, sem chance. Mas aí a dúvida é, porque assim, o problema do diretório, ok, se mudar o diretório, pode ser que Paulo volte. Pode ser. Agora você fala, não, é um problema sistêmico e endêmico do partido, não dá. Aí não tem como Paulo voltar. Por enquanto ainda são as pessoas. Não existe nada assim sistêmico dentro do partido que prejudique. É uma situação de momento, a questão do bolsonarismo em si, que não tem como você separar a direita deles, porque eles são a maioria. E tem muita gente boa que é bolsonarista, mas você tem aqueles caras que são doentes, na verdade. Você acredita que o bolsonarismo cega o eleitor? Eu considero uma seita. Considero uma seita. Porque o movimento que você idolatra uma pessoa é uma seita para mim. Faz sentido. Seja de direita ou de esquerda, quem for, né? Então, que o cara é o salvador do Brasil? O cara é o que vai resolver os problemas do Brasil? Não. Ele está muito longe disso. No último dia 16, o Romeu Zema teve lançamento da pré-campanha. Achei até um pouco cedo para lançar a pré-campanha. É um ano só, não está cedo não. Um ano. Eu falei, você que não foi queimando a largada, já porque está todo mundo ainda fazendo charme, vamos. Não, a estratégia está certa, porque quanto mais gente de direita você tem, mais votos você tem para a direita. Por exemplo, se eu falar para você, Adriano, na eleição de 2024, Adriano, em vez de você ser pré-candidato, vem me apoiar. Então você não vai ser candidato. Você vai trazer votos para mim, ok? Certo. É muito menos voto do que você falar, eu sou o candidato. Então, quanto mais candidatos de direita você tem, você está tirando voto da esquerda. Você fala assim, não, eu vou tirar meu nome aqui porque eu vou apoiar o fulano. Você não vai transferir os votos, você vai transferir uma boa parte, não tudo. Não tudo. Outros porque os caras iam votar em você, não naquele que você está indicando. Entendi. Então, quanto mais de direita, melhor. Isso no primeiro turno. Certo. Porque o cara lá, o outro, precisa de 50% mais um para ganhar no primeiro. E ele não vai ganhar. Então, se você tiver quanto mais... Pode ter 20 governadores de direita, ótimo. Você, na sua experiência política, acha que Romeu Zema tem chances? Política, são tudo... reais. Então, quem elege presidente é o Centrão. É o Centrão. Você acha que o Zema consegue conversar com o Centrão? Então, tudo vai depender dessas conversas aí, né? Tem conversas republicanas ou não. O Zema não vai aceitar nada fora do republicano. Né? Frasezinha de Bolsonaro, né? Não vai aceitar nada fora das 4 linhas. Fora das 4 linhas, exatamente. O Zema não aceita. Por isso que ele é o menos apoiado por essa turma aí. Agora essa turma aí vai estar com qualquer um que ganhar. Seja de esquerda, direita. Depois que teve a vitória, eles vão aceitar e vai. Vão estar juntos do mesmo jeito. É sempre assim. Então eles querem apoiar um em detrimento do outro, porque se ele entrar, eles vão pegar o filé mignon. Essa é a diferença. Se o outro que eles não apoiarem entrar, eles vão estar juntos também, só que eles não vão pegar o filé mignon, vão pegar carne de segunda e terceira. Essa é a diferença. Legal. Faz sentido. Muito sentido. Paulo, enquanto você estava no Partido Novo, você chegou a conhecer Romeu Zema? Sim. Conhecer, né? Porque não, conheci, tirei. Você pegar lá no Instagram, tem gente que vai achar foto minha lá com o Zema. Conheci? Não, tirei uma foto com ele só. Sim, conheci ele sentar na mesa, conversar, bater um papo. Chegou já a ter esse contato? Sim, tivemos contato. A gente tinha um grupo nacional. Que legal. De discussão. Então, e trabalho de um governador, você conhece mais trabalho que a própria mídia coloca. Então, diariamente você está vendo o trabalho. Claro que são trabalhos diferentes, vereador. Você quase não tem tempo para falar o que você está fazendo. De bastidores, né? Falei, será que houve um contato alguma vez, uma proximidade ali? A gente troca zap, tudo isso. É sempre a história. É claro que se ele fosse governador de São Paulo, a proximidade seria muito maior, o acesso talvez fosse até maior para Campinas e tudo mais, mas não foi o caso. Os vereadores lá de Belo Horizonte, o Palácio governador em Belo Horizonte, na mesma cidade. Então é igual você ter um governador aqui em Campinas, né? Eu sou vereador do Novo em Campinas e o nosso governador de São Paulo é em Campinas. Então essa proximidade é muito grande. Você está em todos os eventos do governador, você está sempre tipo papagaio de pirata. Então, né? E ele vai te dar o total tapete vermelho, porque você é do mesmo time e você está junto o tempo todo, né?
Faz um lobby maior. Assim como o Tarcísio, quando vem para cá, ele é do Republicanos, então os vereadores que são do Republicano, tá tudo lá atrás dele, lá no microfone, na câmera da TV. Felizões. É normal, né? Esse convívio, né? É corriqueiro. Quando você é do mesmo partido. Fiquei curioso para saber, eu sempre fiquei pensando, tinha esse contato ali nos bastidores, porque assim, um mero afiliado não tem acesso que tem é nos eventos, que dá às vezes com sorte toca uma palavrinha, mas não é uma pessoa que vai estar, nem tem como, coitado, que daí, se estiver sentado almoçando, ele não vai sentar, todo mundo vai querer falar com ele, mas... A gente tem um grupo nacional com todos os deputados, todos os vereadores. Não, saiu. Mas é normal, você podia falar com qualquer um, qualquer instância. O problema é que o cara vai ver tua mensagem um mês depois, né? Porque é a vida louca, né? Imagina, correria total. E aí, dependendo do assunto, fala com o meu assessor aqui, porque não tem tempo para falar com ele. Ele sabe mais do que eu, né? Porque o cara tá... Aquele projeto X, ele vai pesquisar, vai ver. Muitas vezes os assessores acabam sabendo mais, porque eles estão... O executivo está lá o dia inteiro em reunião. Inauguração, evento. E nunca... Operacional. Tanta reunião e nada sai. Você tem que conversar. 90% do tempo. É isso. Paulo, seu livro. Eles não querem que você saiba. Estou mostrando aqui para a câmera. Como é que o pessoal pode adquirir? O Zap 19712206663. Certo. E eu mando pelo correio. Ou no site da Uiclep. O Uiclep. Uiclep.com.br. Isso. Colocou no Google lá. Colocou no Google lá o nome do livro, o Paulo Gaspar, já aparece. Paulo Gaspar. Ou na Livraria Leitura do Shopping Dom Pedro. Paulo, quero agradecer aqui a sua presença mais uma vez. Muito obrigado de ter vindo aqui. E agradeço você também, que está em casa, por ter visto esse podcast, dedicar esse tempo aqui para assistir um pouquinho desse bate-papo com o Paulo Gaspar. Mais uma vez agradeço, sucesso aí no seu trabalho, parabéns pela tantos anos tá aí trabalhando com informação, trazendo pessoas falando assim, dos seus negócios, da sua área, né? E obrigado pela oportunidade.